Eu dormi com o cabelo molhado, olha o que deu. Olha que merda. Hoje eu decidi falar de algo que alguém pediu nos comentários, vou colocar o comentário aí em algum lugar. E eu achei uma excelente ideia porque várias pessoas já me perguntaram quando souberam que eu fiz terapia e que eu fazia terapia na época em que me conheceram e eles tinham uma curiosidade e umas perguntas tipo super nada a ver, sabe? Sobre o que realmente acontece numa sessão de terapia. Para dar um contexto, eu fiz terapia por provavelmente uns 2 anos, eu não tenho as datas exatas, e eu comecei a fazer terapia porque quando eu entrei na faculdade, quando eu estava no segundo semestre, eu de um dia pro outro e nunca mais foi embora, comecei a ter ansiedade, o que basicamente significa que eu tenho uma extrema dificuldade e eu sofro muito para sair de casa e quando eu estou fora de casa. Isso, claro, já melhorou imensamente desde uns 4, 5 anos atrás, quando isso começou a acontecer comigo. Mas na época que começou a acontecer, era um ataque de pânico por dia para ir até a faculdade. Eu não consegui esconder isso durante muito tempo e eu fui levada por membros da minha família para uma psicóloga que eles conheciam. Alguém ligou e falou assim: ó, a Vitória tá acontecendo isso e isso com a Vitória. E a psicóloga falou: traz ela aqui o mais rápido possível, porque se isso continuar desenvolvendo sem nenhum tratamento, isso pode desembocar numa síndrome do pânico que ela não vai conseguir sair de casa, tipo, não vai sair de casa. Então eu fui levada às pressas, entre aspas, provavelmente tipo, na semana seguinte que eu falei que isso estava acontecendo comigo, eu fui levada até a psicóloga. É importante dizer que ela era uma psicóloga, primeiro, né, psicóloga e não psiquiatra, que significa que ela fez psicologia e não medicina, o que significa que ela não podia receitar remédios. Então eu nunca tomei remédio, já quis tomar remédio para ansiedade, mas eu nunca tomei remédio porque o meu tratamento era terapêutico com uma psicóloga, bom fazer essa distinção. Segundo, que ela era uma psicóloga infantil. Ela era focada principalmente em crianças e adolescentes. Então, ela não estava completamente equipada da melhor maneira possível para lidar com a minha situação. Eu já tinha 19 anos, eu estava fazendo faculdade, eu estava em outro momento da minha vida que ela estava acostumada a tratar. E eu acho que isso, no final das contas, foi o que me fez não gostar tanto de fazer terapia. Eu parei de fazer terapia porque eu quis parar de fazer terapia, porque eu não tava me fazendo bem mais, eu sentia me fazer mal, mas me fez bem durante praticamente todo o tempo que eu fiz terapia. O que acontecia numa sessão normal de terapia? A gente tinha um horário, meu horário era, acho que às quintas-feiras de manhã, porque eu tinha aula na USP tarde e noite, então as manhãs era o único tempo que eu tinha pra isso. Eu chegava lá e começava a falar do que eu tinha vontade de falar. Eu tinha 1 hora com ela e eu falava basicamente sobre a minha ansiedade. Me ajudou porque você ter uma pessoa que só tá lá pra te ouvir, sabe? Você não tá conversando com um amigo, você não tá conversando, sabe, com um par romântico, você não tá conversando com um membro da sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, você tá conversando com uma pessoa que, sabe de te diagnosticar do que tá acontecendo, e 2, só tá lá pra te ouvir.
Isso me ajudava imensamente, assim, eu ter um lugar seguro e acolhedor em que eu podia sentar e simplesmente contar se eu tive um dia difícil, se eu tive um dia ruim, se foi difícil de chegar lá, porque era muito difícil de chegar lá. Eu perdi muitas sessões, porque eu não conseguia chegar lá, eu não conseguia sair de casa. E era basicamente isso, assim, ela nunca me forçou a falar sobre algo que eu não queria. Eu acho também que pode ter sido também só a minha experiência pessoal, porque eu só fiz terapia com essa psicóloga. Mas o que eu vejo de diferente em sessões de terapia em filmes e séries é que em filmes e séries o terapeuta parece que ele que escolhe o caminho da conversa. Isso nunca aconteceu comigo, na minha experiência fazendo terapia. Eu que levava a conversa, entendeu? E ela fazia perguntas ocasionalmente, claro, mas era eu o que eu queria falar, o que eu queria dizer, sabe? E as intervenções dela era só pra conseguir algum contexto, ou se eu perguntava alguma coisa pra ela, porque o que eu falei mais cedo também era muito importante. Eu saber que eu tava falando com alguém que ia entender o que eu tava falando, porque eu não ia precisar explicar em tanto detalhe, porque ela sabe o que é ansiedade crônica, ela sabe o que é um ataque de pânico, ela sabe o que é síndrome do pânico, entendeu? Era um lugar onde eu não me sentia completamente maluca, porque quando eu tive que explicar isso pros meus pais, tipo, que palavras que eu uso pra dizer, sabe, que eu não consigo sair de casa, tipo, até hoje, que isso nem me acontece assim tanto mais, eu não consigo explicar, sabe, se você não me viu passando pelo que eu passo, eu não vou saber te explicar. E o fato de eu não precisar explicar pra ela então detalhe, porque ela já entenderia, era muito importante pra mim, sabe? Ter um lugar em que eu me sentia entendida. Não sei se essa palavra existe. Mas é isso, assim, era um lugar livre, onde eu podia dizer o que eu queria. Era uma pessoa que tava lá pra me ouvir, pra me ajudar. E um lugar onde eu não me sentia completamente maluca, sabe? Onde as minhas palavras faziam sentido e os meus sentimentos faziam sentido. E pra quem nunca fez terapia, você falar as coisas em voz alta, porque tem muita coisa que a gente sente, que a gente pensa, que a gente não fala em voz alta. Quando você fala em voz alta e quando você começa a, sei lá, fazer um histórico desse sentimento, quando você começa a pensar da onde ele veio, por que ele veio, isso tudo é muito importante, porque você precisa se ouvir, sabe? Isso foi uma outra coisa que na terapia pra mim fez toda a diferença. Eu comecei a me ouvir, não pra contar toda a história da minha vida. Eu cresci muito sozinha. Aí eu ficava muito sozinha em casa quando eu era criança. Nunca tive muitos amigos, não tive namorado até eu ter 18, 19 anos. Então, tipo, eu acostumei com a solidão e eu acostumei a ficar somente dentro da minha cabeça. E quando eu comecei a fazer terapia, eu tive que quebrar essas paredes, entendeu? Porque eu tive que falar em voz alta muitas coisas. E falar em voz alta, você percebe quanta maluquice você guarda dentro de você. Também falar em voz alta, você se livra de muita coisa. Você tira um peso das suas costas significativo.
quando você fala certas coisas em voz alta. Mesmo que seja pra uma pessoa nada a ver, tipo uma terapeuta, entendeu? Às vezes você precisa dizer alguma coisa pra alguém em específico, mas você fala na sessão de terapia, isso já te tira o peso, entendeu? Pelo menos pra mim isso acontecia. Eu conseguia desabafar com ela algo que, se eu não fizesse terapia, eu provavelmente não ia desabafar. E aquilo ia ficar comigo, entendeu? E eu ia guardar aquilo. E aquilo ia provavelmente explodir em algo como, por exemplo, a porra da minha ansiedade. Era um lugar seguro em que eu saía mais leve da situação. Melhorei significativamente, assim, se eu for pensar que eu não conseguia esperar um ônibus quando eu comecei a fazer terapia. Quando eu terminei de fazer terapia, 2 anos depois, quando eu decidi parar de fazer terapia, eu ia e voltava de lá sozinha de metrô. Eu já tinha voltado a um ritmo na faculdade que eu não tava faltando tanto assim. Voltei a ter 100% de presença nos cursos. Eu tava começando a querer sair por diversão, sabe? A querer ir na Paulista, a querer ir no cinema. Eu tenho absoluta certeza que se eu não tivesse fazendo terapia, eu não teria melhorado do jeito que eu melhorei. Talvez eu tivesse melhorado um pouco sozinha. Eu acho que sim. Se eu for pensar que eu comecei a ter isso em 2015, já comecei a fazer terapia em 2015, em 2016 eu consegui fazer uma viagem, eu consegui ir pro aeroporto, entrar dentro do avião, sabe? Por mais que eu tenha tido ataque de pânico antes de entrar no avião, por mais que eu tenha tido ataque de pânico no lobby do hotel, por mais que a gente tenha cancelado o passeio que a gente já tinha pagado, porque eu não tava conseguindo. Eu tava chorando no café da manhã, sabe? Por mais que tudo isso tenha acontecido, eu consegui, entendeu? Eu fui lá, voltei, não foi perfeito, mas eu consegui. Eu devo todas essas vitórias não só ao meu esforço e à minha coragem de ter feito tudo isso, de ter tomado essas decisões, eu devo à terapia que hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu não teria essa coragem de tomar essas decisões se eu não estivesse fazendo terapia. E se eu não tivesse uma pessoa que era essa psicóloga que me dizia que o quanto eu era forte, o quanto eu era corajosa, entendeu? Isso também me deu uma autoestima muito grande, porque eu não me olhava dessa forma. Eu me sentia fraca, eu me sentia impotente, sabe? Em relação à ansiedade. E eu precisava dela me falar que eu tinha chegado lá naquele dia, que eu tinha ido pra faculdade todos os dias naquela semana, sabe? Que eu só focava no negativo, eu não focava nas minhas vitórias, entendeu? E a terapia me fez focar nas vitórias, e essa energia boa, quanto mais eu me sentia vitoriosa contra a ansiedade, mais coisa eu conseguia fazer. Bom, esse vídeo já tá longo demais, desculpa, falei demais. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas pra vocês. Pode deixar nos comentários dúvidas, sugestões, se inscreve no meu canal. E é isso. Beijo. Tchau.